Olá, pessoal, bem-vindos à Demais TV. Você está entrando no programa Enigmas, um programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Como vai você? Bem-vindos a este programa. Muito legal a vinheta, né, Cris? Deepak Sankaraveda, gratidão aí pela vinheta, né? Ele, nosso parceirão também do programa Enigmas. Então, ele que nos presenteou com essa vinheta. Você está gostando aí, né? Foi ele que nos presenteou. Então, vamos agradecer os nossos patrocinadores, né, Katia Gaia? Com muita honra, com muito gosto, vocês que acreditam no trabalho do programa Enigmas e que confiam em nós também em divulgá-los. Então, vamos agradecer ao nosso desenvolvedor do site www.programaenigmas.com.br, Denis Designer. Doutora Cristine Carvalho, nossa dermatologista. Vamos também agradecer Luciene M. Magro, que é nossa esteticista. Cristiane Lantin, nossa terapeuta holística. Jussara Moro, também esteticista. E Tony Gandra, né, nosso visagista. Color Hands Esmaltaria, em São Caetano do Sul. Leila Ribeiro Hair, em Santo André. Você quer fazer parte deste pool de divulgadores? Ser um patrocinador do nosso programa? Então entre em contato no 11 3482 6381. É verdade, pessoal. E hoje nós estaremos aí na Rádio ECL, a Rádio da Consciência Livre, com mais um tema. Hoje é o tema ufológico, híbridos. Bom, às 21 horas lá, tá, pessoal? Hoje, Katia Gaia, nós temos aqui uma sumidade que é remida do programa. Aliás, ela fundou o programa Enigmas. Para quem não sabe, foi ela que nos ajudou a construir esse trabalho com mais de 700 vídeos e mais de 1.200.000 views, né, Katia Gaia? É verdade. Você que quer conhecer o nosso trabalho, nós temos hoje praticamente 700 vídeos. Então, você pode entrar no nosso canal do YouTube, que é a Cron TV, e você pode acessar todos os vídeos desde o início. E tem muita coisa boa lá. Muitos assuntos interessantes. É verdade. E hoje eu trago aqui uma pessoa que, além de ser nossa amiga mor, né? Eu digo amiga mor porque é uma amiga que vem de vidas e vidas e faz um trabalho belíssimo de pesquisa. É uma pesquisadora, é uma cientista, minha amiga de alma, de coração e da Katia Gaia também, Sônia Rinaldi. Tudo bem, Soninha? Tudo bom? Gratidão pela presença, viu, Soninha? Gratidão, Sônia. Que bom estar contigo. Né, de estar aqui é sempre gostoso falar com as minhas amigas, matar a saudade um pouco. A honra nossa, né, Katia Gaia? Muito honradas. É verdade, quero saber quais as Eu novidades que adoro. você tem, Soninha. Isso, vamos contar. Então vamos lá. Já? Já, Claro. de imediato, não podemos perder tempo. Legal. Então, hoje a gente trouxe só transimagens, né? Para quem, porventura, não souber o que são as transimagens, são as imagens que nos chegam de outros planos dimensionais, através do computador, né? Então, o primeiro caso que eu vou mostrar hoje foi super curioso, porque se trata de termos filmado lá no meu laboratório a Katia Gaia. a Kátia. Então, é assim, isso a gente tem nas nossas publicações que mostra exatamente como que tudo funciona. Nesse dia que a Kátia esteve lá, a Cris também esteve, e inclusive em cima da Cris, ou seja, filmando o rosto da Cris, que obviamente todo mundo já conhece, ela acabou se transformando em umas figuras bem gatos, era um gato com orelhas, focinho. Isso, digamos, surge encobrindo o rosto da Cris. Foi assim, uma experiência bem interessante. E houve, inclusive, depois, por voz, a comunicação informando que o povo felino estava se manifestando. Aliás, foi a primeira vez que eu vi. E ficou assim, super interessante a gravação. É verdade, é o povo de Lira, viu, Sônia? Né? Diz que são de Lira. Você que sabe dessas coisas. São meus manos, né, Sônia? Então, e aí, filmando a Kátia, surgiram muitas pessoas diferentes, algumas humanoides, porque eram absolutamente lindas, olhos muito claros, olhos oblíquos, né? Muito uns cabelões assim fartos, né? Apesar que ela tem cabelo comprido, mas o dela é liso, e na transimagem aparecia todo farto, bonito e tal, né? E aí
Curiosamente, claro, a gente vai registrando todas as imagens que diferenciam da pessoa que nós estamos filmando, que no caso era o rosto da Kátia. Então, a gente tinha o rosto da Kátia inicial como referência, e depois as transformações, que isso se chama transfiguração, né? Bom, isso é tudo bem documentado, tudo muito bem registrado, como é o nosso estilo, certo? Aí, a gente publicou, e agora eu vou pedir para a Camila pôr a primeira transimagem, por favor. Por favor. Então, gente, pasme, esta moça do lado esquerdo é a Kátia transfigurada, né? Então, agora vocês notem que não tem nada da Kátia. Nada, né? nada. É uma criança, né? É muito mais jovem, apesar que ela está cada vez mais jovem agora. Obrigada, doutora Cristine. Exatamente. Realmente confirmado que essa doutora Cristine é maravilhosa. Show de bola, né? Maravilhosa. Bom, então, a Kátia, vocês que conhecem bem ela aqui do programa, percebem que mudou o cabelo, mudou o formato dos olhos. O nariz, tudo, né? Mudou tudo. Não sou eu ali. Não é a Kátia, com certeza. Os Interessante, lábios bem grossos, né? E aí, tudo bem, essa foto foi dentro da publicação e está rodando aí pelas planeta pessoas Terra. interessadas e tudo, né? E aí, eis que a mãe de uma garota que mora na Argentina, em Córdoba, que, por sinal, está nos assistindo agora, né? Beijo Argentina aí, hein, pessoal? Muito beijo aos argentinos. Exatamente. E aí, a Mirta, que é a mãe, ela que olhou essa imagem falou, mas essa é a minha filha. Né? Então, Camila, por favor, volta a imagem de volta aqui para a gente mostrar melhor. Então, vejam, do lado direito nós temos a filha falecida da Mirta. Nossa, é mesmo rosto. Linda, né? Linda. E ela faleceu com 15 anos de uma crise, assim, um pico de diabetes. Puxa né? vida. E, infelizmente, num espaço curto, tipo uma semana, ela partiu. Né? E a mãe, a Mirta, acabou me contactando aqui em São Paulo. E ela veio para o Brasil fazer workshop comigo e tudo. E essa moça se chama Rocio. Rocio, em espanhol, significa orvalho. Né? E é bem a carinha da jovem que apareceu no lugar Linda, da né? Kátia, Linda. Fantástico. É. Sabe o que eu vejo também, Sônia? Do lado direito, eu vejo um Zeta ali, ó. Veja, cadê o lado direito? Bom, os Zetas são parentes da Ali, ó, Sônia, né? do ladinho. Os Zetas são os sim. parentes da Ele tá Sônia. ali, tipo, tô mostrando, né? Eu trouxe para vocês. É verdade, eu não tinha reparado. E eu tô gente. assim muito feliz, eu agradeço de coração assim por ser um instrumento deste momento para esta mãe. Sim, muito com obrigada, certeza. muito obrigada mesmo. Bom, Porque que ela é ficou fantástico. extremamente feliz, é lógico, o né? experimento bacana. de comunicação, eu vou deixar registrado como eu deixo em todos os programas, é um dos experimentos mais fascinantes que existe, porque você vê ali na hora, de imediato, não é um efeito Spielberg, é muito melhor, aliás, porque acontece, a tecnologia não é nossa, é deles, mas há que se ter um trabalho sério de pesquisa para saber o que é, né, Soninha? Exato. E é o que a Sônia faz há mais de 30 anos, é mais de 30 anos já, né? E o mais interessante. Você adora aumentar esse número, credo. Que coisa. É para não falar a nossa idade, né? É que a gente é sempre jovem. Não, né? agora que você está fazendo esse tratamento com a doutora Cristine, eu já estou com inveja. Mas vá lá que a doutora E o é mais muito legal. interessante é porque existe mesmo a transconfiguração. É assim que fala? Transfiguração. Então, vocês podem ver etapa por etapa quando este rosto, ele vem mesmo e ele pega o seu rosto. Então, ali na hora, quando você participa, você vê coisas sensacionais. Eu já estive em vários experimentos com a Cris e realmente no Dia dos Gatos a gente viu em loco. Foi muito legal, nem precisou de análise. Exato, é muito bonito. A pesquisa de transcomunicação, na realidade, ela deveria, no meu ponto de vista, o mundo acadêmico colaborar para que essa pesquisa vá adiante, as empresas aí, porque que maravilha será o dia que tudo isso for confirmado de forma científica. Acabou, hein?
acabou com o paradigma da morte. Começa aí, né, Sônia? A gente vê tantas coisas lá fora acontecendo, cientistas descobrindo algo. Poxa vida, o Brasil poderia também alimentar isto, né? Mas é complicado, porque a gente precisaria de apoio de vários tipos de, principalmente apoio de cientistas para fazerem laudos e análises, estudos e tudo. Mas, infelizmente, eu acho que a humanidade não despertou para a importância disso. Mas tenho certeza que você, nesse momento, você deixa um legado para a humanidade, Soninha. Se isso valer para alguma coisa. Vale, com certeza. Nós queremos ver Tesla, mais. né? Faltam 3 minutinhos para encerrar, mas dá para mostrar mais uma, né? Tá, então vamos. Então, na verdade, Camila, põe outra imagem, por favor. Hoje, eu, na verdade, vim decidida a falar sobre animais. Eles vivem, né, Sônia? Eles vivem no além, gente. Isso, fala, Sônia, porque eu vi algumas religiões dizendo que animal não tem alma. Gente, é ridículo, não, né? Imagina. Não, aí está a chance da grande prova através da transcomunicação, porque eles aparecem, tá? Então, por exemplo, neste caso aqui, nós temos a Gabi do lado esquerdo, quando era viva. Ela é a cachorrinha da nossa amiga Marlene, que você conhece também. Conheço. Um beijo para Marlene. Fazendo, gente, um experimento no infravermelho, ou seja, na verdade, essa foto que está do lado direito digamos, a aparição da Gabi do outro lado, mas numa faixa que nós humanos não vemos, porque o infravermelho não é visto, tá? Então é assim surpreendente que esses seres que fazem a transmissão têm a capacidade de trabalhar numa faixa que é invisível para nós, né? Maravilhoso. E aí, se você notar, a Marlene está sentada atrás da cabeça da aparição. Você pode ver a mão dela, as mãos dela no colo, né? E eu estou segurando uma plaquinha transparente. E aí apareceu a Gabizinha para a felicidade geral dela. E é emocionante, porque quem tem animal, eu posso falar isso de carteirinha, eles são filhos, né? E quando a gente os perde, né? A gente sente muito, muito, muito. Porque eles são filhos, né? Então, eu mesmo tive a experiência de um animal lá com você também, né? Pegou a minha brida, minha cachorra, pudo na minha frente. Aqui, eu tenho a foto até hoje. Agora a gente tem que fazer um para pegar o Kim. O King, meu gato que faleceu. Atropelado. Meu Deus. Só faltava falar. Meu Deus. É meu queridão. É verdade. Sonia, mas tem mais uma foto que dá para mostrar? Vamos mostrar mais uma, que é muito interessante. A Sônia não pode perder. Olha os olhos, gente. Que fantástico. Essa aí foi bastante interessante. Olha os olhos, meu. Também no infravermelho. E foi muito interessante porque essa imagem apareceu e ela é tão perfeita e a gente não sabia quem era. Daí nós falamos, vamos pôr nas listas. É emocionante. Quem sabe o dono, né, apareça. E dito e feito, depois de umas rodadas aí. Olha os olhos, né? Tão vivos. Lindos, o focinho também sai bem perfeito, né? Então, olha. Veja só. Daí Sonia, põe o microfone um pouco mais. E aí, veja só. Nós descobrimos quem era a cachorrinha. Ela tinha falecido atropelada mais ou menos um mês antes. É a Nitinha. E é a cachorrinha de um amigo nosso, que é jornalista, em Florianópolis. Então, é interessante, porque ela apareceu e, na verdade, nós fomos descobrir depois o dono, né? Olha que maravilha. E é um presente, eu acho que do universo para o dono. Pelo menos para mim seria um presente, né? Com certeza. Porque são criaturas tão maravilhosas. Para mim são verdadeiramente anjos de 4 patas. Não tenha dúvida. Eu sou fascinada. Eu sou apaixonada por animais, né, Katia? Tanto que eu estou fazendo uma série. Me emociona, agora, inclusive, falar de animais. Nossa, nem me fala. Estamos fazendo uma série de programas que você nos possibilitou. Sobre animais, né? E olha, na Rádio Excel. Você está hoje também na Rádio Excel, né? Estou lá à noite. Pessoal, fala um pouquinho no programa que você está hoje à noite. Então, hoje nós vamos estar falando, ainda dando continuidade à pesquisa sobre os animais no além. E realmente, eu particularmente, eu acho emocionante, eu acho fascinante poder falar sobre isso que eles vivem. E nós temos batido muito numa tecla que para nós é tão importante, que é a questão da eutanásia dos animais, que nós somos a favor, entendeu? Quando não há mais possibilidade de cura. Claro. Né? Não, é claro para nós, mas muita gente, por uma questão religiosa, deixa o coitado sofrer até, sabe? Pelo amor de Deus, gente, não façam isso. Porque é difícil para o animal, né? Bom, pessoal, você aí está gostando. Eu estou adorando, né? Porque, afinal de contas, é Sônia Rinaldi, né?
é uma personalidade que trabalha com isso há mais de 30 anos. Ela vai ficar brava Para com comigo. esse negócio, Cris. Mas, ó, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já com esse assunto que é muito interessante e esclarecedor. Voltamos ao programa Enigmas e queremos convidá-los a participar deste programa, divulgar o seu produto ou o seu trabalho. Para você que quer entrar em contato, olha só, é o 11 3482 6361, ou você pode também entrar pelo nosso site e deixar lá a sua mensagem. Então, é o www.programaenigmas.com.br. Você quer fazer um programa na Rádio Excel? Você também pode entrar em contato conosco através deste mesmo número, que é a nossa produção, e você saberá todos os investimentos para isto. Cris, vamos voltar, porque tem muita coisa, claro, né? E não podemos perder tempo. Sonia, vamos falar um pouco mais desses animais que você captou aí. Então, veja só. Então, a aparição de animais, assim, eu acho que é um consolo, porque quem tem animais realmente tem filhos, né? E a perda de um deles é sempre tão Traumática, né? quanto É de um filho, né? mas, enfim, é muito dolorido para muita gente. É sim, porque eles são companheiros demais, né, Sonia? Não, eles são super leais, enfim. Então, por favor, Camila, põe o nosso próximo cachorrinho aí. Então, Olha isso, gente. esse caso é assim, super interessante, porque se você reparar, na foto real do cachorro, ele é um cãozinho velho, tipo 14 anos, 15 anos, e o rejuvenescimento que acontece com o ser humano, no além, isso já é documentado e tudo, acontece com os animais. Olha que maravilha, Então, hein? ele aparece filhote. Então, é uma coisa assim notável que as aparições dos animais seguem o mesmo padrão do rejuvenescimento que acontece com os falecidos. Assim, se alguém não sabe sobre isso, né, mas consta na literatura espírita, principalmente, ou espiritualista. Sim, é verdade, Olha o olhar dele. Quando, digamos, uma pessoa falece com 80, 85 anos, 90, quando ela se apresenta para alguém, com vidência ou tudo, ela aparece muito mais jovem, normalmente com 50 anos. Né? E as crianças que falecem, elas crescem no além. Olha né? que interessante. Se vocês hein? não sabiam disso, na literatura aparece. E para os cães, para nossa surpresa, eles rejuvenescem também. Ô, Sônia, eles ficam junto com os donos na casa? Podem, sim. Podem estar dentro da casa. Até foi um tópico que a gente abordou no nosso programa, porque, veja só, seria uma violência
retirar um animalzinho, vamos supor, você tem um cachorrinho, 15 anos, ele está lá todo dia na sua casa, ele te vê e tudo, daí ele morre. Ele não vai entender que, de repente, ele foi para não sei onde. Cadê a dona dele? É verdade. Né? É verdade. Cadê a casa dele? Então, a gente percebeu que a espiritualidade tem, digamos, o cuidado de mantê-lo na casa até poder prepará-lo para poder retirá-lo. Ou, se ele quiser, ele pode ficar. Sabe? É bem interessante a gente ter obtido esse tipo de informação. Eu te fiz essa pergunta porque eu vi 2 vezes meu gato, comentei até com a Cátia, falei, assustei, porque eu vi 2 vezes o Kim. Ele ficava do lado do meu computador, trabalhando junto comigo. Vi 2 vezes eles. Uma descendo, pulando do telhado, e outra do lado do meu computador. Cheguei até, sabe, fechar o olho e tentar passar a mão nele. Porque a gente tem uma ligação com eles enorme, né? Enorme. E é bem interessante porque assim os gatos é o único animal que atravessam portais. Então isto também tem um outro estudo paralelo. Então os gatos, os cães ainda não acessamos, mas os gatos com certeza. Então eu sinto que eles ficam na casa. Pode ter certeza que ficam sim e não fazem mal. Não, Porque não fizeram vírus, o que vão Imagina, fazer depois que partiram? Não tem o porquê. Na verdade, quem tem evidência ou tal, quer dizer, é relatado, não é uma coisa que nós estamos de novidade. Não, não é novidade. Aliás, eu não gosto muito de novidade, eu gosto muito de confirmação e Claro, claro. Então, quem tem evidência muitas vezes vê os seus animais. Esses animais que estão aparecendo, eles estão ligados ao pessoal do grupo ou não necessariamente? Esse, por exemplo, agora que nós vimos, é o cãozinho de uma inglesa, que é amiga minha, e o cãozinho apareceu. E normalmente é alguém que nos pede, né? E aparece o cachorrinho, o gatinho, enfim. Vamos ver mais um? Esse aqui também, veja, rejuvenescida, a Grace. A Grace faleceu com 16 anos, que linda. é um Dutch Round, né? E aparece filhote, né? Observem que curioso, né? Que fofo, né? Olha só, O microfone mais perfeito. Vemos mais um. Esse aqui é uma história... que bebê lindo, olha lá. Olha, e essa é uma história tão triste, gente. Essa cachorrinha, na verdade, não Olha, tem que olhar nome. triste, né? Era de um abrigo. Eu vou falar, eu vou chorar. Aqui, dó, tem um linho triste ela, do lado de lá. E pobrezinha lá, foi pega e morreu. Que dó, né? E 2 dias depois apareceu. 2 dias, olha Depois só. na transimagem, olha que linda. A orelhinha espetada, que Linda, graça. linda. Então ela está realidade- muito melhor, olha lá. É verdade, mas assim, eu queria até pedir para o pessoal que está na rua, né, que olhe com carinho para as coisas que Deus coloca no nosso caminho, porque eu vejo muita gente judiando de animal, muita gente maltratando animal, e sem perceber que eles são parte da criação de Deus. Né? Nós temos que parar com esse comportamento de vírus que nós temos nesse planeta. Né? Eles são os nossos irmãos, de fato, entendeu? E talvez muito maiores do que nós em outro padrão de onda, né? Não é verdade, Na Sonia? verdade, eu diria que é isso, e mais um pouco, porque Isso é um até amor pelas- incondicional, uma coisa que nós não temos. Né? Não, isso, na verdade, assim, pelas muitas pesquisas que a gente vem desenvolvendo ultimamente, a gente percebe que os animais vêm na escalada de progresso até que eles tenham desenvolvido o suficientemente a consciência, a razão, que possam entrar no reino hominal, que somos nós. Ou seja, na realidade, em princípio, nós viemos de lá e esperamos muito que nós não tenhamos passado por aquilo que nós fazemos com eles. Não é? Então, na verdade, seria assim uma progressão, assim como espera-se que um dia nós também vamos avançar na nossa consciência, no nosso padrão, vai se aquilatar de forma que a gente vai poder ser deuses, né? Como dizia Platão. Com certeza, né? Com certeza. Seremos deuses, né? É verdade, dentro do plano também existe o retrocesso. Né? O humano também se torna animal pelas suas condições e pelo que fez. Então, por que não o contrário? Né? Porque tem quem debata o contrário. Então, não, existe uma escala evolutiva também. Mas eu acho que tem muito animal, muito cachorro e gato muito mais evoluído Melhor do que que o muita homem. gente. Porque o ser humano não consegue respeitar o que é menor do que ele. Então, nós estamos realmente destruindo as coisas. Então, está na hora de ter um comportamento mais humano, né? Com certeza. Vamos mais uma transimagem. Isso tudo sempre lembrando que a gente obteve na transcomunicação. Olha lá o gato. Olha o gato, gente. Olha que interessante. Essa imagem é de uma menina americana. Com o gato. O gato. Ela é falecida também. Ela faleceu uns meses depois dele.
né? Ele se chamava Snowball, né? Bola de neve. Nova. E na transimagem ele aparece na frente dela, né? E assim, é bem interessante, né? Porque Emocionante, né? ele Porque- aparece com um olho azul e um verde, exatamente como ele tinha. Olha Meio que assim, legal. meio tortinho, mas enfim, na verdade a própria aparição já, eu acho que já é já uma, mostra que é ela lá atrás, né? e é Olha que interessante. milagre, Já né? pensou que presente? Se eu desencarnar, vou ter um monte de cachorro me esperando, um monte de Com gato, que legal. certeza, com certeza. E olha, um Eu vou detalhe curioso. adorar. Ela aparece sem óculos, tá vendo, atrás dele. E ela usava direto, né? Que ela tinha um problma visual. Que Vamos mais maravilhoso, uma? né? Olha só, olha isso. Então, Que perfeição. olha, você vê que essa cadela, a Belinha, ela faleceu idosa, 16 anos, né? Morreu de velhice mesmo. E aparece, olha lá, um bebezão correndo, brincando. É assim que quem tem capacidade de vidência vê também, né? O animal refeito. Assim como nós também nos refazemos, né? Do outro lado. É tudo, na realidade, nós estamos aqui numa experiência cósmica, né, Sônia? Não há dúvida. É apenas uma experiência, né? E eu fico muito olha feliz só. que nessa experiência eu tenha conhecido a transcomunicação, porque ela me dá a certeza da minha própria eternidade. Ali você tem a foto dela mais jovem. Exato. Depois que ela apareceu, aí o dono dela, da Belinha, mandou quando ela era garotona. É a mesma assim, cara, né? A Você mesma vê carinha. que é super parecida. E embora na foto, na transimagem, ela parece mais bebezão ainda. Ali à direita, ela teria talvez 1 ano, 2, e à esquerda, ela velhinha quando partiu, né? É super Lindos, interessante né? saber Fantástico. isso, né? Olha esse. Esse é um pitbull. É um pitbull, né? Olha só. É super assim, super querido para o dono. E então eu noto também, acima de tudo, o esforço tecnológico de fazer uma transmissão para aliviar a saudade do dono, né? Quer dizer, há uma parceria com os nossos amigos do outro lado que percebem e eles sim respeitam, exatamente como você falou agora, eles têm um enorme carinho e um respeito pelos animais, muito mais do que nós temos. Bom, eles têm muito mais evolução, né? Porque o ser humano precisa chegar nessa evolução, mas Exato. precisa exercitar esse fraternismo aqui no planeta, né, gente? Exato. E olhar realmente com carinho para esses seres, que são maravilhosos, né? Tem mais, Sônia? Não. Olha Bom, só, eu- eu acredito que é tão prazeroso, assim como a gente vê os entes queridos, ver os animaizinhos, porque todos são muito, muito queridos. E o que você tem, assim, de novo para nos contar, fora os animais? Sônia, o que você vai trazer no próximo? Ai, Já vamos preparar o próximo, porque a Soninha andou sumida, mas ela está retornando. Exato. Olha, bom, novidade a gente sempre tem, né? Eu tenho trabalhado muito, na verdade, nos programas de rádio, porque eu acho que é uma responsabilidade que a Com gente certeza. tem, né? Porque independente de... É todas as quartas, 20h30, né, Sônia? É isso. Todas as quartas, é antes do programa Rasgando o Verbo. Exatamente 20h30, do seu, o programa da Sônia Rinaldi. Isso. E é muito. E tá assim. E eu acho que a gente tem a oportunidade de passar algumas coisas que a gente aprende na transcomunicação. Obviamente que o nosso trabalho é todo vinculado a esse tema, né? E podendo passar assim essa fase, nós estamos só tratando com os animais. Por quê? Porque, segundo algumas pesquisas, não só minha, como eu disse, eu não gosto. É mais chato inovar do que confirmar, é melhor confirmar. Então, a doutora Anabela Cardoso, uma transcomunicadora portuguesa, ela já tinha notado que os animais podiam se comunicar. Daí nós fizemos uma experiência faz tempo, lembra? Lembro. Com o cão seu, Com a Jéssica. com a Jéssica. E a Jéssica entrou em... Falou. inclusive, Gente, é assim, muito chocante. E mas foi interessante há porque essa a Jéssica, possibilidade. com um husky siberiano, ela não latia, ela fazia um barulho, né? Tipo sabe? E foi isso que ela fez, não foi? Foi, e na verdade eles chegam a pronunciar algumas palavras e tudo, e a gente ainda vai abordar esse tema lá no programa de rádio, e faz muito, nesse momento, é muito isso que nós estamos fazendo, pesquisa da possibilidade dos animais não só aparecerem, mas se comunicarem também. bem, Falando nós nisso, estamos com pouquíssimo tempo. é Eu preciso verdade. que ela passe os contatos, principalmente dos e-books, do IPAT, enfim. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, visita o nosso site www.ipat.org. Bom, pessoal, Lá você tem os Tem e-books uma à venda. tem os e-books, né? E tem os e-books lá. E quem quiser fazer o experimento de transcomunicação com a Sônia,
Entre em contato. Você tem algum telefone, Sônia? Entre E-mail? E-mail? Pode ser o e-mail, eu prefiro o ipate@uol.com.br. Ok. Pessoal, nós estamos aqui, então, com a maior pesquisadora de transcomunicação do planeta Terra. Inclusive, Soninha, ficou o convite da Fundação Tesla, do Boris Petrovic, porque ele quer conhecer você pessoalmente justamente pelo seu trabalho. Prazer. Tá bom? Fique imaginando colocar todos juntos para uma transcomunicação. Realmente vai ser um fenômeno particular. Com certeza, né? Se a crise estiver, então, o negócio Vai ser ótimo. pega fogo, né? Na realidade, eu gosto dos felinos, né? Mas eu tenho os meus amigos Zetas, está aqui minha Sônia Rinaldi, que é minha amiga há trocentos anos-luz, né, Eu vim Sônia? acompanhando o tamanho deles, né? Né, ela vem acompanhando, mas não só o tamanho, como a inteligência também, porque e a coragem de executar esse trabalho tão polêmico e tão inovador, que eu tenho certeza que ela está alicerçando um trabalho para o futuro da humanidade. Sônia Rinaldi é corajosa, destemida e é, sim, a maior pesquisadora de transcomunicação. Entra aí no www.ipate.org e tem lá todo o meu reconhecimento e amor ao trabalho dessa guerreira. Gratidão, Obrigada, Sônia. Cris. Gratidão, Sonia. Obrigada, Catinha. Sempre uma honra estar com você, minha amiga. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês novamente. Deixo um beijo para todo mundo. Pessoal, até o próximo Enigmas.